Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Amanda, pra quem sabe e pra quem não sabe. Nesse canal eu falo um pouco sobre ciência, descobertas no meio científico e sempre tento levantar uma discussão legal. Bom, para começar a introdução do vídeo, esses dias eu tava pensando e eu percebi uma coisa. Muitas vezes a gente separa as coisas em caixinhas, as matérias e as áreas de conhecimento. Então a história fica na história, a matemática fica na matemática, a física fica na física, a química fica na química e por aí vai. Só que a gente não pensa que na verdade a gente até sabe disso, mas é algo que nós não somos muito estimulados a pensar sobre, que na vida real uma coisa está extremamente interconectada na outra. Então eu percebi que muitas vezes até o estudo de história precisa da ciência. Inclusive existem cientistas que trabalham com história. Loucura, né? Então eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Nesse vídeo eu vou apresentar alguns momentos e algumas vezes em que a ciência pode ajudar no estudo da história. Eu tive essa ideia, na verdade foi uma ideia que começou a se formar um pouco em dois momentos, mas eu tive numa aula de química. A primeira vez que eu pensei um pouco sobre isso foi quando eu estava assistindo um documentário sobre o rei Henrique VIII, inclusive eu vou mencionar ele aqui. E na verdade eu posso até deixar o link do documentário aqui embaixo, só por curiosidade, vai estar na descrição. E a outra vez foi na aula de química. A professora estava explicando, eu parei e eu pensei, mas pera, isso se interconecta? E aí eu tive a ideia pro vídeo e então eu fiz a pesquisa e tô aqui gravando. Bom, eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever, dar o like e ativar o sininho. É isso, fiquem com o vídeo. Não sei porque eu fiz isso. Tá bom. O primeiro funcionalidade da ciência no estudo da história é a datação de carbono, que a gente aprende muito em química. Inclusive foi numa aula que a gente estava falando sobre radioatividade e entrou nesse assunto, e aí eu pensei nisso. Mas para que serve a datação de carbono? É um método usado por cientistas para descobrir a idade de um resto mortal encontrado, de um fóssil ou até de algum material feito de alguma matéria orgânica, por exemplo, madeira e entre outros. Então, quando você encontra alguma coisa, você consegue saber mais ou menos qual é a idade daquilo. Por exemplo, você encontra uma pessoa morta, nossa, parece cena de investigação criminal. Você encontra lá, por exemplo, o resto mortal de um rei egípcio. Um rei não, um faraó. Um faraó egípcio. E então, por esse teste, você consegue descobrir mais ou menos em que data ele morreu. E funciona da seguinte forma. O carbono 14 ele é formado na estratosfera quando raios cósmicos bombardeiam o nitrogênio 14. E aí eles formam o carbono 14, que é um isótopo do carbono. Para quem não sabe o que é isótopo, isótopos têm o mesmo número de prótons, mas tem um número de nêutrons diferentes, então eles têm um número de massa diferentes. Então, o carbono 14 é um isótopo do carbono. Ele reage com oxigênio no ar, formando CO2, e entra no ciclo do carbono, que é aquela coisinha que a gente aprende na escola. E nesse ponto, ele é incorporado por plantas durante a fotossíntese e os humanos se alimentam das plantas os humanos e animais, entre outros, se alimentam dessas plantas e incorporam também o carbono 14. Então, ele está em todos os seres vivos. Na estratosfera,
a quantidade de carbono 14 é sempre a mesma, já que ele se desintegra no mesmo ritmo que se produz. Porém, nos seres humanos, ela vai aumentando ao longo da vida até chegar numa quantidade parecida da que é encontrada no meio externo, então se estabiliza. O que acontece é, quando uma pessoa, um animal ou qualquer outro ser vivo morre, ele para de receber, de incorporar esse carbono 14. E aí o que acontece? Ele começa a só perder na medida que esse carbono 14 vai se desintegrando. Assim, o que acontece é, a cada 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade no corpo de um ser vivo. Ou seja, para quem já aprendeu, a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Então, quando você consegue medir a quantidade de carbono 14 num ser vivo, você consegue estimar mais ou menos quantos anos ele tem. Num exemplo bem besta, se tem metade da quantidade que era para ter, então tem 5.730 anos. Inclusive, é uma técnica utilizada para medir a idade de fósseis até. Essa técnica foi descoberta em 1940 por Willard Libby e ela só pode ser usada para determinar a idade de uma amostra com até 70 mil anos. Porque a partir daí a quantidade de carbono 14 começa a ficar muito pequena para poder ser medida. E aí não passa no limite que essa técnica não consegue medir mais. Lembrando que eu dei uma explicação bem simplificada do que acontece, tá? Porque é todo um negócio que envolve radiação e entre outros. Mas porque não é exatamente uma videoaula sobre essa matéria, o vídeo, né? E também porque o foco aqui é falar sobre a questão do carbono 14 mesmo. Então, é uma técnica bem útil e pode ser usada para muitas coisas e ajuda muito os historiadores a se situarem no momento histórico em que certas coisas ocorreram. Muitas vezes, quando se é achado, por exemplo, restos mortais muito antigos e não consegue se saber direito pelas coisas que rodeavam ou estavam com o corpo de que época ele era, e até para ter certeza disso, essa técnica é utilizada. Ela pode ser utilizada, inclusive, até para descobrir a idade de certos objetos. Por exemplo, alguns arqueólogos acharam um pote de madeira. E aí, pela datação do carbono 14, né, porque a madeira é feita das árvores, eles conseguem descobrir, na verdade, quando que o pote foi produzido, que seria quando a árvore foi cortada e morreu. Quer dizer, morreu não sem aspas, né? Morreu mesmo. E é isso. Tá. O segundo tópico é que muitas vezes os conhecimentos que a gente tem hoje sobre medicina, sobre o corpo humano, sobre doenças e psicologia podem nos ajudar a entender com maior luz certos eventos históricos. Por exemplo, algum personagem histórico teve uma mudança súbita de personalidade, ou ele apresentava algum mal que na época ninguém conseguia explicar, alguma coisa que até era explicada de uma forma não supersticiosa, mas mítica. Ou eles usavam as religiões para explicar, ou simplesmente ninguém explicou e ponto. Hoje em dia, às vezes a gente consegue explicar simplesmente com os nossos conhecimentos de ciência. Um exemplo disso é a mudança súbita de personalidade do rei Henrique VIII. Eu falei que ele ia aparecer aqui e cá está ele.
O link do documentário que eu tava assistindo, eu vou deixar na descrição. Faz tempo que eu assisti já. Acho que tem o que, umas 3, 4 semanas. Ah, por aí, mas tudo bem. De qualquer jeito, não importa. Porque o que aconteceu? O rei Henrique VIII, pra quem não sabe, ele foi rei da Inglaterra no século XVI. Ele, se você já ouviu falar dele, pode ter sido nas aulas de histórias, quando você estudou religião anglicana e você descobriu que ele foi o cara que separou a Inglaterra da Igreja Católica e criou uma religião própria. Ele também é o cara que conseguiu fazer o incrível favor de ter 6 esposas e decapitar 2. Pois é. E você reclama que a sua vida amorosa é complicada? Imagina a vida amorosa das esposas dele. Só falando. Bom, mas de qualquer jeito. Durante a história, no período em que ele estava casado com a Anne Boleyn, ou Ana Bolena, não importa, ele teve uma mudança súbita e extrema de personalidade. A Ana Bolena foi a segunda esposa dele, com quem ele se separou depois de 25, com quem ele se casou depois de 25 anos casado com Catarina de Aragão, e ela é a mãe da Rainha Elizabeth I. Primeira, não segunda. A segunda é a que tá lá aparecendo, que veio do período Mesozoico. Inclusive, talvez ela tenha conhecido a primeira, né? Quem sabe? Desculpa. Mas sim, ela é mãe da Rainha Elizabeth I. Mas tudo bem, no período que ele estava casado com ela, foi registrado uma... Ele sempre foi o tipo de rei bem-humorado, fanfarrão e entre outros. Mas depois de um certo tempo ele começou a ficar paranoico, extremamente tirânico. Ele começou a executar qualquer um que falasse qualquer coisa contra ele. Tipo, qualquer coisa mesmo. Você abriu um ar, você olhava e você já tava com a sua cabeça fora. É isso que você espera de um cara que decapitou 2 das suas esposas. Mas, pois é. Ele chegou a executar o conselheiro de maior confiança dele, o Cromwell, por razão quase nenhuma. Então foi uma mudança muito súbita de personalidade. Porque anteriormente ele não era assim e de repente... O que aconteceu? Bom, isso foi uma coisa para a qual sempre tentaram achar uma explicação. E recentemente eles acharam uma bem plausível. Foi uma pesquisa liderada pelo Dr. Arash Saladini. Acho que falei certo, o Arash Saladini, mais abrasileirado, né? Que ele é co-diretor da Yale Memory Clinic, que é uma parte da Universidade de Yale, um setor que é responsável por estudos de neurologia. E esse estudo foi liderado por ele, né? E eles atribuem o comportamento, a mudança súbita de comportamento do Henrique VIII a um tipo de trauma no cérebro dele, que é comum até em jogadores de futebol americano, e que pode ter sido ocasionado em um acidente justa, ou mais de um, na verdade. Tiveram 2 grandes acidentes na vida dele. Anteriormente, na verdade, já tinha sido levantada a possibilidade dele ter transtorno narcisista, até psicopatia, dele ter alguma forma de diabetes, o que não explicaria completamente o que aconteceu com ele, porque a mudança foi muito súbita, e é claro que ele poderia ter ficado mais irritável e tal. E a possibilidade de diabetes também foi levantada porque era dito que depois que ele comia muito mesmo. Inclusive ele chegava em pontos de não conseguir andar sem ter dificuldade. E então foi levantada a possibilidade disso, ou mesmo assim não explicaria completamente, porque ele virou um psicopata praticamente, até hipotireoidismo, porque não dava para entender direito. Então, desde causas físicas
até problemas psicológicos realmente. Mas nenhuma delas conseguia explicar satisfatoriamente o que tinha acontecido com ele. Porque é claro que se ele tivesse com uma doença física, ele podia ficar mais irritável, menos racional, mas não era aquilo que estava acontecendo. E se ele tivesse algum transtorno, por mais que possa ter piorado em algum momento, ele já teria mostrado sinais daquilo antes. Então, levantou-se a possibilidade de um dano causado por lesões repetidas no cérebro. A primeira dessas, provavelmente, a primeira grande lesão teria sido em 1524, quando a lança de uma justa entrou pelo visor dele. E só para deixar claro também, o Henrique VIII, ele era um cara bem amarrado em tentar mostrar que ele era másculo, forte, homem, macho. O que inclusive era um problema porque ele não conseguia ter um filho. E para os padrões da época, você não conseguir ter um filho era muito ruim. Claro que a culpa era das esposas dele e não dele, mas sempre rolava aquela foquinha. Mas de qualquer jeito, ele era um cara que estava sempre fazendo esses esportes, adorava caçar, justas e entre outros. E ele teve esse acidente em 1524 e em 1536 ele teve outro grande acidente no qual ele caiu do cavalo, bateu a cabeça e ficou 2 dias desacordado. Esse acidente, inclusive, pode ter sido, talvez, não se sabe, tenha sido a causa do aborto espontâneo, que é quando acontece por acidente, né? Não se tem a vontade de abortar e nem se tenta fazer isso, ou não ocorre nada no meio externo que cause isso, da esposa dele, a Anne Boleyn. Mas se levantou a possibilidade de que ele sofreu uma lesão axonal difusa. Isso é uma lesão que ocorre quando tem um acidente que envolve um traumatismo craniano que é causado por aceleração e desaceleração súbita e em grande velocidade. Não necessariamente precisa haver pancada na cabeça, perceba isso. Então é meio que como se o cérebro sacudisse muito rápido na sua cabeça e isso causasse um traumatismo craniano. No caso do Henrique VIII, estima-se que tenha causado danos no córtex pré-frontal dele e no hipocampo, que, como eu já falei aqui diversas vezes em outros vídeos, são as regiões responsáveis por tudo da parte mais racional. Assim, o hipocampo é responsável pela memória e pela transição da memória de curto e longo prazo, e o córtex pré-frontal, claro que com suas subdivisões, em sua maneira geral, é onde a ciência coloca a consciência e é ali que são responsáveis, que estão, né, os processos de raciocínio, as tomadas de decisão e entre outros. Quando eu falo de raciocínio, eu quero dizer absorver estímulos e reagir a eles, como reagir. As reações, decisões, sentimentos, tudo está controlado naquele córtex pré-frontal. E então imagina-se que esses acidentes tenham causado este problema que levou a essa súbita mudança. E, inclusive, ele começou a apresentar problemas de memória no sentido dele não lembrar, às vezes, das coisas que ele tinha falado. Inclusive, tem um episódio no qual, com a última esposa dele, né, a Catherine Parr, eles estavam discutindo sobre religião, porque a Catherine apesar dele ter mudado a religião da Inglaterra para protestante, ele não era exatamente dos mais protestantes fervorosos, e a Catherine Parr, ela era bem fervorosa e eles estavam tendo uma discussão árdua sobre religião, e ele disse que ia mandar ela para a Torre de Londres. Para quem não sabe, a Torre de Londres é tipo onde todos os criminosos iam, e era onde as duas últimas, não as duas últimas, né, mas as duas esposas dele que foram executadas foram levadas. Claro que elas não ficaram lá junto na cela e tal, mas ficaram nessa torre. Na frente da torre era onde ocorriam as execuções e é uma torre bem famosa. E ele chamou os guardas para buscarem ela
E no dia seguinte, quando os caras chegaram, ele não lembrava de ter dado as ordens e não lembrava de nada. E aí relembraram ele daquilo, ele ficou bravo. E foi isso, tipo, visivelmente o cara tava transtornado. Então, isso foi só um exemplo, no qual eu falei bastante, me desculpa, eu me animo com essas coisas, mas existem diversos outros exemplos que são super interessantes de se ver. A terceira forma que a ciência ajuda no estudo da história é com as técnicas de reconstrução facial. Porque muitas vezes, às vezes a gente não tem pinturas, desenhos, ou mesmo a gente tem, mas não são tão confiáveis ou não nos dão uma imagem tão clara de como era tal personalidade histórica. E então essa reconstrução facial, essa técnica a partir do crânio da pessoa, é muito interessante porque consegue fazer a gente visualizar de uma forma bem mais realista como seria tal personagem importante. Essa técnica, na verdade, normalmente ela é executada por artistas, e isso eu tenho que dar bem o crédito, mas é todo o conhecimento da formação do rosto humano e de anatomia do rosto que possibilita isso, que são conhecimentos fundamentados pela ciência. Mas aí vem mais uma intersecção, que você vê que nesse caso é a história, a ciência e a arte trabalhando juntas, o que é incrível. Mas tudo bem. Então, essa reconstrução em 3D, ela é baseada, como eu já falei, no formato do crânio e também em muitas vezes, às vezes, descrição ou fatores genéticos conhecidos para determinar coisas como, por exemplo, cor e tipo do cabelo, cor dos olhos e etc. Mas como funciona esse método? Nesse método, primeiro se faz um molde 3D do crânio e ele pode ser feito de dois jeitos. O principal é o que a gente chama de uma tomografia computadorizada. O computador ele vai gerar imagens de cortes do crânio, incluindo a distância entre esses cortes. E ele usa esses dados, a distância entre os cortes, assim como nesses cortes as partes mais claras representam os ossos, então são filtradas. E ele usa os dados interessantes, né? E a parte para criar uma malha 3D do crânio que seria o molde ali, né? Aspas. Também é possível utilizar fotos para criar essa imagem 3D. Lembrando que é importante que o ambiente esteja bem iluminado. Caso não seja possível você fazer essa tomografia computadorizada, você pode usar fotos, é claro, sempre em um ambiente muito bem iluminado, as fotos têm que ser muito nítidas. Caso haja alguma parte deslocada ou faltando do crânio, ela é corrigida na própria edição quando o molde 3D já existe, porque não é muito legal você ficar tentando colocar a mandíbula de um crânio de 300 anos de volta no lugar, ou mais, provavelmente bem mais. Então, não é uma ideia legal. E tem que se posicionar de volta no lugar antes de colocar os computadores e os softwares para funcionar. Na verdade, além do artista, também nesse processo tem um grande papel os desenvolvedores desses softwares que tornam tudo isso possível. Mas é mais de um software que é usado, né? O primeiro, ele posiciona os olhos e onde os músculos faciais deveriam se localizar. Inclusive, nesse ponto que a ciência é muito importante para entender onde ficam os músculos faciais, porque cada músculo facial serve, etc. Além do mais, na modelação dos lábios, sobrancelhas e olhos. Existem métodos diferentes sobre o que começar, mas eu não vou mergulhar nisso. Estou dando uma explicação geral e mais simplificada, métodos de por onde começa por aqui, começa por ali, são vários métodos diferentes, mas é mais ou menos isso na ideia geral. Depois, no final, a pele é colocada e por cima disso tudo, né? E são adicionadas características como cor de pele, formato dos olhos, nariz, boca, que também depende do estudo do crânio, e também são adicionados
na verdade, por último, né, o artista que está sendo responsável por aquilo, ele adiciona contraste de luz e sombra para dar vida ao rosto e também aos cabelos, né? Porque é algo que não tem como o computador imaginar como vai ser só olhando pelo crânio, né? E existem diversas vezes em que isso foi usado, inclusive com a Luísa, que é o crânio mais antigo encontrado na América, que estava no Museu Nacional quando ele pegou fogo. Inclusive, é algo muito triste que aconteceu, mas sim, tá, tudo bem com a Luísa, é muito estranho falar isso, mas tudo bem. Bom, foi feita a reconstrução facial dela. Quem quiser achar, tem na internet, é super legal. Acho que é capaz de já até terem visto, porque, bom, pelo menos eu já vi várias vezes páginas mencionando isso, ou até foi mencionado em aulas pra mim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que, acima de tudo, esse vídeo tenha servido pra gente parar um pouco pra pensar que nem sempre as coisas estão separadas nessas caixinhas que a gente cria para ajudar a aprender e tudo se interconecta, na verdade, na vida e uma área do conhecimento precisa da outra para viver. Assim como existe o estudo da história da ciência, assim como a ciência precisa da história, a história precisa da ciência, a geografia precisa da história, é tudo interconectado. E, nossa, pareceu, sei lá, uma vidente assim. Meu Deus, está tudo interconectado. Tá, desculpa. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.